Off-Road Magazine, dedicado às várias disciplinas da competição em todo o terreno, recupera para este programa número 19 de 2020 a segunda parte de uma retrospectiva sobre o Campeonato Nacional de 2018 que consagrou António Maio nas motos, Arnaldo Martins nos quad e a dupla João Monteiro-Manuel Pereira nos SSV como campeões nacionais. Para 2018, os promotores do Campeonato Nacional endereçaram convites a Armindo Araújo, atual líder do Campeonato de Portugal de Rallys e ex-campeão do mundo de rallys do Grupo N, a Hélder Rodrigues, o primeiro português campeão do mundo absoluto em todo o terreno e com 2 pódios no Dakar, e a Hélder Oliveira, o atual líder do Campeonato de todo o terreno, Auto. À sua disposição, estes pilotos iriam ter os Can-Am de 3 dos mais rápidos pilotos do CNTT e, por contraponto, um Yamaha da classe Stock, disponível para ser alugado por quem queira ter uma primeira abordagem à disciplina. E para se perceber melhor a impressionante evolução desta modalidade, estava também presente o Polaris, vencedor da Baja de Porto Alegre em 2012. Menos de 5 anos separam este triunfo do aparecimento dos Maverick X3, que atualmente dominam as provas do CNTT. Depois de uma breve experiência aos comandos do histórico Polaris, coube a Hélder Rodrigues pilotar o Can-Am de João Monteiro, atual líder do campeonato. Armindo Araújo esteve a bordo do Maverick X3 de Marco Silva, o atual segundo classificado, enquanto Hélder Oliveira pilotou a máquina do time SGS Car Racing, que coloca Pedro Carvalho em quarto e João Dias em sexto, depois de disputadas 4 provas. O teste terminou com os 3 convidados a experimentarem o Yamaha YXZ1000R. Ora, estamos aqui presentes na segunda edição do Azeméis Super TT, com a presença de 2 campeões, o Armindo Araújo e o Hélder Rodrigues, que hoje trocaram os rallies e as motas por uma experiência num SSV. Começar aqui pelo Armindo, que teve a oportunidade de experimentar um Polaris que venceu a edição do Porto Alegre em 2012. Armindo, quais foram as sensações? Olá, as sensações foram boas, foi das primeiras vezes que eu também estive aqui a experimentar este tipo de carros. Não foi a primeira, mas foram muito poucos quilómetros que ainda fiz. A experiência
Era bem, nota-se, depois de experimentarmos com os carros da atualidade, que realmente houve uma evolução muito grande nestes anos. Não são muitos, mas a evolução é enorme. Mas também se percebe que realmente é um projeto bem nascido, é uma modalidade bem nascida e tem sabido dar os passos certos para hoje termos uns carros muito competitivos, fáceis de guiar e que dão uma emoção extrema. E do Helder, já tinhas experimentado os SSVs? As diferenças para as motas são muito grandes? Sim, eu já tinha experimentado, mas uma pequena experiência. Hoje fiz alguns minutos a mais, adorei todos os carros que andei, achei que pronto, é incrível, apesar de tudo eu já não senti esta adrenalina há algum tempo, tenho estado parado com uma lesão e hoje senti adrenalina. Os carros são fáceis de conduzir, são seguros, adorei qualquer um dos carros que eu andei, adorei. A certa altura experimentamos, portanto, o Can-Am e depois experimentámos também o Yamaha. Principais diferenças que sentiste? Bom, eu acho que a principal diferença que nós nos apercebemos é que o Yamaha tem uma caixa automática com as patilhas no guiador e o outro é totalmente automático. Portanto, aí é a grande diferença. São os dois carros bastante fáceis de conduzir, a emoção é fantástica ao volante destes carros, o comportamento deles também é semelhante, eu penso que em termos de performance são muito equivalentes. Depois há um bocadinho de gosto pessoal, querer um carro com a utilização da patilha das velocidades ou um carro totalmente automático. Eu gostei dos dois também, eu acho que é uma forma de podermos divertir-nos, temos aqui muita adrenalina a uns custos ainda algo controlados. Portanto é uma modalidade que eu acredito que vai crescer muito nos próximos anos. Se calhar acho que isto foi um bocadinho a pouco e gostávamos de ter andado um bocadinho mais, não? Claro, nós queremos sempre mais. A experiência foi pequena, mas foi curta, mas foi ótima e estamos a puxar aqui o bichinho para o futuro, claro, andarmos nestes carros, porque estes carros têm um grande futuro, como o Armindo disse, os custos são controlados, são seguros e a adrenalina é alta. Alguma coisa das motas que consigas importar para a condução do SSV? Há sempre a trajetória, a visão de corrida, alguma coordenação motora e depois, é claro, o carro é sempre um carro, é diferente, nós não temos experiência, eu não tenho experiência de carros, a única coisa que tenho experiência é de corridas. Há muita coisa que passa das motas para os automóveis e consegue-se aproveitar sempre. Eu sou o único no teu terreno, portanto faço a mesma pergunta a ti, dos ralis para aqui, achas que há alguma coisa que se consegue trazer? Sim, claro que sim, nós, principalmente os ralis de terra, têm as mesmas forma de conduzir, a mesma base de condução é a mesma. Obviamente que a construção do carro e a filosofia do carro é um pouco diferente e nós temos então uma abordagem distinta daquela que temos nos ralis. Mas na sua essência são carros para andar em pistas de terra, em troços de terra, que dão muito prazer de condução e portanto os custos também aqui, o prazer que dá e aquilo que custa versus aquilo que custa, portanto acho que está aqui um excelente equilíbrio para quem quiser começar a fazer ou competição ou até mesmo divertir-se ao fim de semana. Resumindo, acho que foram momentos muito bem passados, todos gostamos, temos que agradecer às equipas, né, aos proprietários dos Polaris, dos Can-Ams e do Yamaha que nos permitiram esta experiência. Eu pessoalmente também gostei muito e dar os parabéns à organização por ter montado mais este evento. Na competição moto, onde o campeão António Maio se tem imposto de forma clara, o regresso às competições de Sebastian Buller produziu compreensivas alterações, com o jovem piloto da Yamaha a assegurar o melhor tempo, tanto no prólogo como no primeiro setor seletivo. As posições seguintes foram ocupadas por António Maio em Yamaha, a 2 minutos e 13, Mário Patrão em KTM, a 3 minutos e 17 segundos, enquanto o jovem Martim Ventura realizou o quarto tempo e foi o mais rápido na classe TT1. Na competição Quad, o atual campeão nacional Arnaldo Martins, que recentemente conquistou o título mundial de Bajas, venceu claramente o prólogo, mas teve uma queda no decorrer do setor seletivo de 115 km, disputado com partida e chegada ao Santuário da Senhora do Almortão. Fernando Cardoso, Johnny Fonseca e o espanhol Cristóbal Mora, todos em Yamaha, estavam a menos de 1 minuto do campeão nacional. Na muitíssima disputada competição SSV, Mário Franco, acompanhado de Luís Enjeitado, aos comandos de um Yamaha YXZ-1000R de motor atmosférico, foram, de forma algo surpreendente, os mais rápidos. Uma penalização de 2 minutos relegou-os, todavia, para a quarta posição.
Na sequência dessa penalização, a liderança na corrida passou para o jovem Luís Cidade, piloto da classe Júnior, que aos comandos de um Can-Am era navegado por Flávio Ribeiro. Na segunda posição colocava-se o ex-campeão nacional João Dias, que acompanhado de João Miranda, venceram o prólogo e estava a 15 segundos do líder da prova. As posições seguintes eram integralmente ocupadas por pilotos Can-Am: Ricardo Domingues, o líder do campeonato João Monteiro, Pedro Santinho Mendes, Pedro Carvalho, Nuno Fontes, Pedro Grancha, Francisco Guedes, Ruben Faria e Henrique Nogueira estavam todos separados por menos de 1 minuto e 40 segundos. Depois de um primeiro dia que compreendeu um prólogo e um troço de 115 km, para o segundo e derradeiro dia de Baja, TT e Idanha, os pilotos tiveram de enfrentar um setor com 235 km. Na competição moto, Sebastian Buller impôs-se numa corrida onde o segundo lugar do campeão António Maio o coloca a apenas 2 pontos de renovar o título. O jovem piloto da Yamaha venceu não só a classificação geral absoluta, como ainda triunfou nas classes TT2 e Júnior, já que tem apenas 23 anos. Ontem estávamos a pensar se o pneu ia aguentar, se não ia. À noite caiu a chuvinha que fez com que o pneu aguentasse e conseguimos chegar ao fim com uma vitória, com uma vantagem grande. As posições seguintes foram ocupadas por António Maio, em Yamaha, que gastou mais 10 minutos e 32 segundos, Mário Patrão, em KTM, que venceu a classe TT3, enquanto o jovem Martim Ventura, em Yamaha, que foi o mais rápido na classe TT1, terminou a prova no 4º lugar. Na competição Quad, o atual campeão nacional Arnaldo Martins, em Suzuki, renovou o título nacional ao vencer com uma vantagem de 2 minutos e 1 segundo sobre Filipe Martins, em Yamaha. Johnny Fonseca e Fernando Cardoso, também em Yamaha, ocuparam as posições seguintes. Passei muito as motas duas rodas, onde é que alguns facilitaram, outros não facilitaram a ultrapassagem e perdi algum tempo, mas acho que cheguei ao fim, ainda não analisei os tempos, cheguei ao fim com uma vantagem, acho que de 2 minutos, segundo me disseram, ou 3, chegou para ganhar e era o que eu esperava. A competição SSV esteve absolutamente ao rubro. Pelo comando da corrida passaram sucessivamente João Dias, Luís Cidade, Ricardo Domingues, Mário Franco, João Monteiro, Ruben Faria e, finalmente, e de novo, Mário Franco. Apesar de na véspera ter sofrido uma penalização de 2 minutos por ter excedido a velocidade máxima permitida numa zona de assistência, o piloto da equipa Franco Sport, aos comandos de um Yamaha YXZ-1000R de motor atmosférico, concluiu a prova como vencedor absoluto. Foi apostar, foi gerir e subir na classificação o mais possível até aos últimos 30, 40 km e a partir daí foi usar toda a potência do Yamaha, que 50% a 60% inferior aos carros turbo, deu para ganhar. Portanto, estou muito contente, apesar da penalização, mas as penalizações também servem para nós aprendermos. Foi um erro que cometemos e hoje correu tudo bem, não posso estar mais contente. À frente de um trio de pilotos com Can-Am Maverick X3, terminou na segunda posição o jovem Luís Cidade, vencedor das classes Júnior e Promoção, que foi um dos muitos líderes da prova. Fizemos quarto ou terceiro, mas tivemos um acidente, ficámos lá presos com a ablação nas rodas e perdemos 5 minutos, senão podia ter corrido um bocadinho melhor. Terceira posição para a dupla Pedro Carvalho-André Guerreiro, da SGS Car Racing, enquanto que o veterano Nuno Fontes terminou na 4ª posição. Num ano em que o adiamento do raio de TT Góis, por decisão da Proteção Civil, não permitiu que a Baja Porto Alegre 500 encerrasse a temporada, nem por isso faltaram, à mítica Baja Alentejana, os mais diversos motivos de interesse numa prova que é muito mais do que uma competição de âmbito nacional, sendo unanimemente considerada a prova rainha da Europa ao nível dos SSV. Vencedora do Dakar, Jutta Kleinschmidt fez a sua estreia aos comandos de um Yamaha. Quem se quis inteirar da razão para este sucesso foi a presidente da edilidade local, que ocupou o lugar de copiloto no Can-Am de João Dias, o mais novo dos vencedores de SSV em Porto Alegre. Excelente! Isto é a Baja de Porto Alegre, é a prova rainha e, sem dúvida alguma, só vindo cá a Porto Alegre que se percebe o que é esta prova. A nível mundial e a nível nacional, o impacto que isto tem.
Gostou? Muitíssimo, muitíssimo, excelente mesmo. Um entusiasmo que também André Vilas Boas deixava bem patente. Sabes que quando terminei a prova hobby há 2 anos, ficou aquela sensação que podia ter feito o resto. E pronto, depois no fim da prova acabei por ir para Xangai, para a China, para a experiência no futebol chinês. E agora que estou outra vez de sabático, decidi experimentar a prova completa. Portanto, desta vez mesmo aos 500 km ao verdadeiro Porto Alegre. Com 7 títulos conquistados no TT Auto, também Miguel Barbosa se aventurava na sua estreia de SSV. É dos SSVs, é um campeonato super competitivo, com um carro bastante divertido e bastante rápido e, portanto, foi uma forma que eu arranjei de poder estar presente. Venho com um amigo meu, portanto, de uma forma completamente informal, não temos qualquer objetivo competitivo, queremos sim participar na grande festa e, obviamente, vamos andar o mais rápido que pudermos. O duelo a opor Luís Oliveira e Sebastian Buller nas motos, outro igualmente renhido entre o jovem Ruben Alexandre e Roberto Borrego no quad, e uma disputadíssima competição SSV, com Ricardo Carvalho a assumir a liderança, face a Luís Cidade, marcaram o primeiro dia de Baja Porto Alegre 500, onde foram disputados um prólogo, com 5 km, e um setor seletivo entre Avis e Porto Alegre, com quase uma centena de quilómetros. Nas motos, os 2 pilotos da Yamaha terminaram o prólogo separados por 4 centésimas de segundo, mas no troço, o atual campeão de Enduro alargou a vantagem para 27 segundos. Na terceira posição surgia então o líder do campeonato e atual campeão nacional, António Maio, que registava então uma desvantagem de 3 minutos para o líder da corrida. Entre os quad, Ruben Alexandre impôs-se no prólogo por 1,7 segundos e alargou a sua vantagem em SS2 para quase 29 segundos. A terceira posição era então ocupada pelo espanhol Theo Vinharaz, um piloto que habitualmente corre em Portugal nos SSV. Nesta super competitiva competição de SSV, a liderança era ocupada pelo Yamaha YXZ1000R Turbo, pilotado por Ricardo Carvalho. O ex-campeão quad tinha uma vantagem de 20,5 segundos para o jovem Luís Cidade, que em Can-Am Maverick X3 ocupava a segunda posição. O terceiro lugar era ocupado pelo ex-campeão nacional João Dias, também em Can-Am, que tinha sido o mais rápido no prólogo. Ao final do dia, diversas penalizações alteraram um pouco o posicionamento dos pilotos, mas seriam os quase 350 km disputados no dia seguinte que definiriam vencedores e sagraram campeões. Sebastian Buller, em Yamaha, foi o grande vencedor na categoria das motos, tendo terminado a corrida com uma confortável vantagem. Pensava que ia ser um pouco mais complicada. Ontem as penalizações mudaram muito a corrida, porque o meu adversário assim mais direto, o Luís, caiu para sexto e então hoje apanhou muito pó, o que dificultou um bocado a nossa luta. Bruno Santos, em KTM, foi o segundo classificado, enquanto Martim Ventura, em Yamaha e com apenas 18 anos de idade, completou o pódio da classificação geral desta Baja Porto Alegre 500, tendo vencido também a classe TT1. Em quarto lugar terminou António Maio, em Yamaha, que assim se sagrou campeão nacional pelo 4º ano consecutivo. Tive alguns sustos, ainda tive uma queda grande, podia ter comprometido aqui este meu objetivo, mas felizmente não foi nada de grave e acabei por não desfrutar tanto como gostaria desta prova, mas pronto, o objetivo foi cumprido e estou feliz por isso. Entre os quad, Roberto Borrego, em Yamaha, alcançou mais um triunfo, desta feita o 7º que conquistou nesta mítica prova alentejana, o que passa a ser um recorde absoluto da prova. Cada vez que passo naquelas zonas tem mais público, tento sempre dar o espetáculo para as pessoas, pelo menos ficar com a minha imagem na cabeça e pensar, o Beto Borrego vai ficar na história do Porto Alegre, e é isso que eu queria. O segundo lugar pertenceu a Pedro Silva, enquanto o espanhol Theo Vinharaz
completou o pódio desta Baja Porto Alegre 500. Nos SSV, a dupla formada por Marco Pereira e Eurico Adão estreou-se a vencer e logo no dia de aniversário do piloto. Entramos num ritmo não muito forte para não cometermos erros e fomos sempre constantes e o resultado depois apareceu no fim. Em segundo lugar terminou o ex-campeão Quad, Vítor Santos, navegado por Gregório Pereira. O terceiro lugar do pódio foi preenchido pela uma dupla de copilotos. Dirk von Zintzewitsch, habitual navegador de Genial de Villiers na equipa oficial da Toyota, foi navegado por Andrea Mayer-Peter Ansel e, tal como os dois primeiros, esteve aos comandos de um Can-Am Maverick X3. O quinto lugar foi suficiente para João Monteiro se sagrar, tal como António Maio, antecipadamente campeão nacional. Toda a gente mesmo da marca queria que fosse o meu pai a correr. E muitos ligaram para ele a dizer: não, Jorge, tu é que tens que ir correr. E ninguém acreditava que eu poderia conseguir o que eu consegui hoje. E o ano passado, no primeiro ano, fui vice-campeão e hoje sou campeão. E isso também é um bocado para eles. I'm crazy! Very nice. Taxi! 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 Conforme diz o ditado, a terceira foi de vez e depois de adiado por 2 vezes por imposição da Proteção Civil, por risco de incêndio que este ano se estendeu até outubro, o 25º Raio de Paraíso do Todo-Terreno disputou-se finalmente nas pistas dos concelhos de Góis e Arganil. Com António Maio nas motos, Arnaldo Martins nos quad e a dupla João Monteiro-Manuel Pereira nos SSV a terem antecipadamente assegurado os títulos absolutos das 3 disciplinas que compõem o Campeonato Nacional de Todo-Terreno, não faltaram, todavia, motivos de interesse para quem quis acompanhar o 25º Raio de Paraíso do Todo-Terreno, que contou com uma muito interessante lista de inscritos. Nas motos, o grande foco de interesse centrava-se na luta pelo título na classe TT1, onde Bernardo Megre e Martim Ventura se apresentavam separados por 1 ponto. Era, todavia, nos SSV que mais lugares havia em disputa, até porque, ao campeonato, se juntam os 3 troféus monomarca promovidos pela Polaris, Can-Am e Yamaha. Marco Silva, Pedro Santinho Mendes e Pedro Carvalho, todos em Can-Am, e ainda Mário Franco, em Yamaha, estavam apenas separados por 7 pontos na luta pelo título de vice-campeão nacional. Como é bem possível imaginar, a competição prometia estar ao rubro. Numa organização do Góis Motoclube, a prova contava com um prólogo de 12,8 km, disputado no primeiro dia, enquanto no segundo dia os participantes
tinham pela frente um setor seletivo de 67 km, percorrido por 3 vezes. O prólogo das motos teve como vencedor o piloto local Diogo Ventura, aos comandos de uma Honda da classe TT2. O piloto de enduro foi secundado por Bernardo Megre, a competir com uma Yamaha da classe TT1. O já campeão TT3, Mário Patrão, piloto da KTM, foi o terceiro mais rápido. No dia seguinte, ia competir em casa Diogo Ventura, piloto que recentemente ajudou Portugal a conquistar o 6º lugar na mais importante competição mundial de enduro, estreou-se desta feita a vencer em provas de todo o terreno. Aos comandos de uma Honda, liderou a prova de início a fim. Desde muito cedo, nas primeiras datas que mostrei vontade em correr em Góis, por também gostar da modalidade e por ser o Góis Motoclube a organizar, acho que fazia todo o sentido brindá-los dessa maneira e correr em casa. E foi o que eu fiz e diverti-me imenso, é uma nova modalidade. Já tinha estado presente no Porto Alegre, mas este raid é um bocadinho diferente. Mas foi giro e consegui andar a divertir-me e ser uma nota que é mais importante. O atual campeão TT3, Mário Patrão, foi o segundo classificado, tendo gasto mais 1 minuto e 12 segundos que o vencedor. Bernardo Megre, em Yamaha, venceu entre os júniores, triunfou na classe TT1 e subiu pela primeira vez a um pódio absoluto. Todavia, o 5º lugar alcançado por Martim Ventura, também em Yamaha e segundo da classe TT1, foi-lhe suficiente para renovar o título de campeão nacional. Entre os quad foi o também piloto local, Luís Pimenta, numa Suzuki, que realizou o melhor tempo no troço de abertura, muito batido pela chuva. As duas posições seguintes entre os quad foram ocupadas por Filipe Martins, numa Yamaha, e Wilson Galo aos comandos de uma Suzuki. No dia seguinte, Filipe Martins foi o mais rápido e a vitória permitiu-lhe renovar o título de vice-campeão nacional. Luís Pimenta, a quem coube abrir a pista depois de ter sido o mais rápido no prólogo, foi o segundo classificado, à frente do Wilson Galo, que completou as posições de pódio. Com quase 4 dezenas de SSV à partida, a prova beirã viu a dupla Marco e João Silva impor-se no prólogo face ao adversário direto, na luta pelo título de vice-campeão nacional, Pedro Santinho Mendes, que gastou mais 10,7 segundos. Ambos os pilotos tripulavam Can-Am. Outros 2 candidatos ao já referido título de vice-campeão tiveram sortes distintas. Mário Franco, num Yamaha, foi o 5º mais rápido no prólogo, atrás do seu companheiro Rui Serpa, que realizou o 3º tempo, e de Nuno Fontes, o piloto que partiu para esta prova na liderança das classes Promoção e Veteranos. Infelicidade para o piloto da SGS Car Racing, Pedro Carvalho, que numa das apertadas curvas do troço acabou por ver o seu Can-Am escorregar e cair numa das muitas ravinas que ladeavam o percurso. No dia seguinte, as 2 primeiras passagens pelo setor seletivo de 67 km viram o piloto da Franco Sport, Mário Franco, impor o seu Yamaha Turbo, que todavia terminou a segunda passagem, denotando problemas a nível de motor. A desistência de Mário Franco e um excelente andamento proporcionaram que a vitória na prova beirã sorrisse a Pedro Santinho Mendes, que aos comandos deste Can-Am Maverick X3 conseguiu assim sagrar-se vice-campeão nacional. O objetivo era discutir o vice-campeão no campeonato, ser vice-campeão, e começámos sempre a andar ao ataque, porque para ser vice-campeão tínhamos que ganhar, pelo menos ficar à frente do Marco Silva, e ele ganhou logo o prólogo. Percebemos que tínhamos que andar depressa, não podíamos poupar nada, tínhamos que ficar à frente dele, e foi assim que ganhámos a corrida. O pódio ficou completo com 2 dos mais jovens pilotos nacionais. João Dias foi o segundo classificado e o campeão nacional de 2018, João Monteiro, ficou no 3º lugar. O veterano Nuno Fontes terminou em 4º lugar e com isso sagrou-se campeão entre os veteranos e também da classe Promoção. Rui Serpa, em Yamaha, encerrou o top 5, numa corrida em que também em Yamaha, António Carvalho venceu a classe SSV T2.